Em cada programa vamos responder uma pergunta sobre as coisas que devem acontecer. No programa de hoje, a pergunta é: Deus permitirá que os cristãos passem pela grande tribulação? Na página 47 a 49 do livro 24, Extraordinários Eventos, encontramos a resposta a esta pergunta. Então vamos compartilhar aqui, página 47 e 49, aproveitando para dizer que você pode encontrar o livro 24, Extraordinários Eventos, a profecia do Apocalipse, já nas livrarias aqui de algumas cidades da Grande Porto Alegre. Daqui um pouquinho eu vou estar dando os endereços. Mas vamos lá então. A pergunta de hoje: Deus permitirá que os cristãos passem pela grande tribulação? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Então, alguns têm um tipo de pensamento, outros outro. Vamos ver o que responde a palavra de Deus sobre este assunto. Bem, no livro então 24 Extraordinários Eventos, eu escrevo sobre esta questão. E eu gostaria então de ler um trecho desse livro. Em cada afirmação que eu faço aqui tem um versículo bíblico correspondente que confirma aquilo que eu estou dizendo. Eu não vou ler esses versículos agora, porque meu propósito aqui não é fazer um estudo, mas apenas para dar um vislumbre das coisas que são encontradas na palavra de Deus, né? Então aqui eu escrevo, página 47. As coisas começam a mudar. A ocorrência desses sinais, como estamos vendo agora, é a prova evidente de que as coisas começaram a mudar, tanto na terra como no céu. Os sinais que eu estou me referindo no livro é a manifestação do anticristo, o primeiro evento, e também os sinais que ocorrerão logo depois disto. A Bíblia diz que vão ocorrer sinais nos céus e na terra logo depois que o anticristo aparecer. Esses sinais são vozes, relâmpagos, trovões e terremoto. Nós encontramos isto em Apocalipse 8:5. Um pouquinho antes de soar a trombeta, a Bíblia diz que no céu o anjo tira brasas que estão no altar e joga em direção à terra. E naquele momento ocorrem então vozes, relâmpagos, trovões e terremoto. Então, este sinal vem logo depois da manifestação do anticristo. Fará com que toda a terra saiba que começou a grande tribulação. Aqui nós temos que fazer uma separação. O tempo do juízo e o tempo da grande tribulação. São duas coisas diferentes. A grande tribulação ocorrerá durante o período do juízo. Vou repetir, são duas coisas diferentes. O juízo de Deus é uma coisa e a grande tribulação é outra. O juízo é o tempo em que Deus derramará a sua ira sobre a terra. Começará com a manifestação do anticristo. Mas o dia que o anticristo começou ou apareceu, foi revelado no mundo, o dia em que ele será, o dia em que ele se manifestar neste mundo, nesta terra, é sinal que começou o tempo do juízo. Ainda não começou a grande tribulação, mas o tempo do juízo. O tempo do juízo vai durar um pouco mais de 7 anos. A grande tribulação, um pouco menos, porque vai se passar algum tempinho depois da manifestação do anticristo até que comece a grande tribulação. O primeiro evento que marca o início da grande tribulação são esses sinais registrados em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 5. Eu vou ler aqui o texto. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então é o primeiro evento que vai ocorrer. Então, esse evento, aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção, este evento dos relâmpagos, dos trovões, das vozes. Olha, vozes vindas do céu, hein? Em toda a terra a humanidade vai ouvir vozes vindas do céu. São vozes vindas da esfera espiritual, que serão ouvidas na esfera material, como aconteceu no Vale de Gibeão.
aliás, no Monte Perazim, eu troquei aqui, no Monte Perazim, quando Davi e os seus homens atacaram os filisteus, e Deus disse, olha, vocês dão uma volta pelas amoreiras, e quando chegarem ali vão ouvir um estrondo na copa das árvores. Aquele estrondo, que parecia a marcha de um exército, aquele estrondo que eles ouviram, vinha da esfera espiritual. Essas vozes que nós vamos ouvir aqui na terra, ela vem da esfera espiritual e será ouvido em todo mundo. Nós vimos alguns filmes, eu não quero me desviar da resposta à pergunta se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação, mas assistimos alguns filmes que tem por aí, que quando fala do arrebatamento, mostra uma humanidade ignorantes em relação ao que está acontecendo. Bem, a Bíblia nos diz que não vai ser assim. A Bíblia nos revela no 6º selo que todos saberão que o juízo de Deus chegou. É só você ler ali Apocalipse 6, no 6º selo. Ele dá um vislumbre do 6º selo. E todos vão saber que é chegado o juízo de Deus na terra. Bem, a pergunta então é se a igreja vai passar pela grande tribulação. Então eu comecei aqui lendo o capítulo 47 do livro 24 Extraordinários Eventos, onde as coisas começam a mudar. A ocorrência desses sinais, como estamos vendo agora, é a prova evidente de que as coisas começaram a mudar, tanto na terra como no céu. A Bíblia já comparava simbolicamente esse momento a dores de parto. Por um lado, sofrimento, por outro, a alegria de ter vindo uma criança ao mundo. A chegada desse tempo é a aflição necessária para o nascimento de um novo infindável período em que não mais haverá pecado, nem morte, nem sofrimento algum, para todos aqueles que creram e decidiram amar a Deus. Por essas e outras razões é que o período da grande tribulação inicia assim, com uma abertura em grande estilo, algo para chamar a atenção de toda a humanidade. Mais tarde, daqui a aproximadamente 7 anos, esses mesmos sinais se repetirão marcando o momento do encerramento desse período de juízo. Entretanto, o terremoto que ocorrerá naquela ocasião será muito mais intenso, destruirá todas as cidades do planeta. Eu sigo então no livro falando sobre as vozes, na outra página, e depois entra a resposta. Pessoas de todas as nações são seladas. Eu quero ler para você, meu ouvinte. Neste momento, aqueles que pertencem a Deus recebem uma marca espiritual, que a Bíblia chama de selo. Nós encontramos no livro de Apocalipse 7, capítulo 7, verso 2 e 3, a seguinte expressão: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O objetivo aqui é que sejam preservados dos castigos que estão por vir sobre o mundo os que servem a Deus e aqueles que durante o período do juízo se arrependerem de seus pecados. Ou seja, o livro de Apocalipse nos revela que serão selados os judeus que ao final reconhecerão Jesus como Messias, e Isaías nos mostra que isso estenderá também a pessoas de outras nações. Deus sabe quem são aqueles que, vendo tais eventos, se arrependerão. Assim, antecipará as coisas, marcando-os para que sejam preservados. O que está em vista aqui é que Deus continua amando as pessoas e dando a elas oportunidade de salvação, independentemente da sua nacionalidade. Eu terminei então a página 49 do livro 24 Extraordinários Eventos, li um pedacinho, e eu quero então dizer o seguinte: o que acontecerá durante a grande tribulação? A grande tribulação ela começa com eventos na natureza e não nas pessoas. E esses eventos, eles vão chamar a atenção da humanidade. Esses eventos produzirão algum tipo de sofrimento no mundo, porque eles vão ferir a natureza. O mundo vai entrar num ambiente muito terrível, muito ruim, muito agressivo. O período que antecede ao arrebatamento será de muita aflição. E o livro de Apocalipse nos dá outros detalhes sobre isso que eu não vou mencionar agora.
A igreja vai estar aqui ainda. Os cristãos fiéis estarão aqui ainda, mas são selados por Deus. E Deus vai preservá-los para que não sejam tocados. Então dizer que os cristãos estarão aqui durante este período inicial da grande tribulação, que é o período mais ameno, é o mesmo que dizer que Israel estava no Egito quando Deus mandou o seu castigo sobre os egípcios. A pergunta é, os judeus foram tocados naquele contexto? Alguma praga atingiu os judeus? Nenhuma praga atingiu a nação de Israel. Então, nesse período inicial da grande tribulação, os cristãos estarão por aqui, mas serão selados, não serão tocados. Deus, de forma miraculosa, milagrosa, vai preservá-los. É isso que vai acontecer. Também aqueles que vão se converter, aqueles que vão se arrepender dos seus pecados durante esse tempo, serão preservados por Deus. Interessante isso, né? Interessante isso. Deus sabe quem serão as pessoas que vão se arrepender vendo tais sinais. E aqui fica a coisa mais importante. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos os homens se arrependam. Por que Deus vai enviar o seu juízo sobre a terra de forma gradativa? Por que ele não mata todos os pecadores de uma vez e acaba de uma vez com tudo isso? A resposta está na palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus continua amando o mundo até hoje. Deus não quer que ninguém se perca. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Por isso que a grande tribulação ela vai acontecer de forma gradativa. Com o passar do tempo, durante os 7 anos, ela vai crescendo, alcançando o seu poderio, o seu ponto mais alto, quando se completarem os 7 anos, nos últimos dias, completou-se os 7 anos, aí nós vamos ter um aumento da grande tribulação. Então, a igreja vai passar por parte da grande tribulação. Como eu já falei anteriormente, ao soar da 7ª trombeta. A Bíblia diz que será ao soar da última trombeta que ocorrerá a ressurreição dos mortos. A última trombeta, nós sabemos, é a 7ª do livro de Apocalipse.